Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, gente? Todos bem? Estamos nós aqui para este vídeo de sábado do canal Inspire-se. Eu espero que você esteja ligadinho aí para anotar os textos que vamos trazer e para você depois ir para o seu lugar secreto, falar com o Espírito Santo para que ele te dê discernimento, para que você aprenda a verdade, não seja manipulado por doutrinas humanas e é isso. Viva para Jesus Cristo, com o Evangelho de uma forma correta, de uma forma simples, de uma forma onde verdadeiramente nós possamos viver e entender a mensagem que Jesus nos deixou. Amém? E hoje eu já estou até rindo aqui porque é o seguinte, o tema deste vídeo é os falsos profetas nos surpreendem. Sabe por quê, gente? Porque dia após dia eu tenho sido surpreendido. Acho que vocês viram o vídeo de quinta-feira que eu falei sobre chaveirinho, carnezinho, 12 parcelas. Agora hoje eu fui surpreendido com a Noite do Amor. Sim, a Noite do Amor. E o pior, a trilha musical ao fundo, a trilha musical, eu não tenho nada a ver com as músicas que não são cristãs, mas achei estranho, né? Achei muito estranho, da década de 80, da década boa da música internacional, nacional, assim, música romântica. Eu falei, ué, mas peraí. E aí eu me questionei, porque no Evangelho isso existe, não existe, e aí você pode falar assim para mim, mas pastor, não temos que nos fazer de tolos para trazer os tolos para a igreja? Temos que nos fazer de inteligentes com relação ao Evangelho para pregar a verdade e as pessoas se chegarem a Jesus, e não se chegarem aos ministérios, não levarem coisas para o próprio homem, para a doutrina humana. E isso é uma coisa muito preocupante, né? E aí você não sabe a maior. Bombom do amor. As pessoas que forem até este culto vão receber o bombom do amor. Aí eu pensei, será que é sonho de valsa? Ou um bombonzinho em formato de coração? Gente, a gente brinca com tudo isso, mas é nítido, é muito claro que as estratégias usadas por esses ministérios, por essas seitas, por esses homens, para trazer pessoas para a igreja, são cruéis até. Porque iludem muitas pessoas, trazendo coisas que não têm a ver com o Evangelho, porque a realidade da nossa vida com Jesus é falar sobre Jesus, não falar sobre casais, não falar sobre vida financeira, tudo isso é um conjunto de coisas que quando vivemos para Jesus, nós entendemos, recebemos aquilo que é a vontade do Pai. Não adianta buscar algo que não vai ser da vontade do Pai, né? E aí você vai e recebe bombom do amor. Aí eu falo assim, meu Deus do céu, mas aí cada coisa, tipo, incrível como eles nos surpreendem. São estratégias assim incríveis para trazer pessoas para a igreja. Eu não entendo, sério, eu não consigo entender a relação das coisas que são vividas por essas pessoas que muitas vezes estão desesperadas, tá? Não desrespeitando a situação em que a pessoa está, porque de repente quando a pessoa vê uma chamada dessa, ela tem uma falsa ilusão de que de repente aquela igreja ou aquele ministério vai resolver a situação. Não, quem resolve as nossas situações é Jesus, é Deus, é o Espírito Santo. Então é muito engraçado, porque tipo assim, eu não consigo nunca fazer com que uma estratégia qualquer me faça estar inspirado para levar essa estratégia ao conhecimento das pessoas para eu poder pregar o Evangelho. Não. O Espírito Santo, quando me toca de pregar o Evangelho, é individual, falar para as pessoas de Jesus, sem muito alarde, sem muitas coisas. E aí eu fico vendo essas coisas, porque logo depois aparecem essas chamadas de coisas assim, de estratégias, e já aparece lá embaixo no rodapé assim, ó, mande sua oferta, o seu dízimo através da conta tal. Então, tipo assim, se você for amém, se você não for amém, desde que você dê alguma coisa em retribuição por você estar ali. E, sabe assim, a palavra fala assim, ó, de graça eu recebi e de graça vou dar. Então, se eu tivesse que ter uma igreja para falar de Jesus e mesmo para tentar ajudar casais, para ajudar pessoas que estão no vício da droga, pessoas que estão com problema financeiro, eu usaria o Evangelho, porque é uma verdade que não ilude. Porque muitas vezes nós vemos pessoas que estão passando tantos
problemas pessoais na vida, entre família, entre ele mesmo, trabalho, casa, financeiro, tudo, que elas buscam desesperadamente uma resposta naquilo que é dito e entra na mente dele e fala assim, será que isso é uma escapatória para mim? E não é. Entende? Então nós temos que ter discernimento das coisas de Deus. Não viver assim à torta à direita, como a gente vê por aí. É muito complicado. Então, são situações totalmente opostas daquilo que tem que ser visto e revisto, né? Pelo menos eu penso dessa forma. Então, não dá para entender. Tem coisas assim que são tristes até de você poder comentar, porque vai além do que você pode imaginar do que é o certo ou errado para aquilo. Mas eu me surpreendo, né? Eu me surpreendo e eu quero falar para vocês aqui que tem um texto aqui que diz o seguinte, está em Romanos, quer anotar aí? Romanos 16, versículo 17 e 18, fala assim, ó, irmãos, exorto-vos que tenhais cuidado com os que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que aprendestes, afastai-vos deles. Bom, uma observação sobre esse versículo. Aqui, Paulo está falando o seguinte, olha, tem pessoas que estão tentando desviar a sua atenção daquilo que é a verdade do evangelho que nós temos pregado. Então, afastem-se deles. E a mesma coisa que tem acontecido hoje em dia. Se você for parar para analisar, você acaba não indo em igreja nenhuma. Por quê? Porque tudo que é pregado ali é por interesse próprio. Então, não há o evangelho da verdade. Há, sim, uma mentira escondida por trás das palavras que estão no evangelho. Né? É usado textos do evangelho para falar que aquilo é de Deus e não é do homem, é doutrina humana. E aí ele segue no 18, porque eles não servem a Cristo. Olha só, eles não servem a Cristo. E é verdade. Né? Quando se lê o Velho Testamento, não se fala de Jesus. Ali é o Deus do povo de Israel. Jeová está lá, vai lá e procura lá. Yahvé, Jeová, o que é? Um Deus guerreiro que foi eleito pelo povo de Israel para ser o seu Deus. E Jesus, ele deixa bem claro, ele fala assim, ó, ninguém conheceu a Deus, o verdadeiro Deus foi revelado através de mim. Então, tipo assim, isso é falta de leitura de Bíblia. Isso é querer seguir o que o homem prega e não buscar no Espírito Santo resposta e viver uma vida de mentira. Use costume, porque tem que ter cabelo comprido, porque tem que usar saia, porque... Conheço muita gente que usa terno e saia que peca mais do que quem não usa. Né? Então, quer dizer, é muito complicado, é muito triste isso, né? Porque eles não servem a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios interesses. Olha aí. Desde aquela época apostólica, Paulo, quando pregava, já estava deixando bem claro ali que eles querem para os seus próprios interesses, seu próprio interesse. É o que acontece até hoje. Esses ministérios grandes, esses pastores aí que pregam fora, tudo interesse próprio, né? Aí fala assim, enganam o coração dos inocentes com palavras doces e lisonjas. Olha só. Foi o que eu falei aqui. A pessoa está num desespero tão grande que ouve aquilo com suavidade, com aquilo que eles falam. Nossa, é isso que eu preciso. Mas enganam o coração dos inocentes. É o que acontece. Então, tipo assim, estão enganando você com um bombonzinho do amor. Né? Então é muito complicado. É muito falta de buscar a Deus em oração, através do Espírito Santo, buscar no seu lugar secreto, não ficar desesperado achando que a igreja é um montante de pessoas e que aquilo é uma reunião social e aquilo vai fazer bem para você porque Deus se manifesta ali. Não, Deus se manifesta em todos os lugares, a partir do momento em que você o busca em espírito e em verdade de todo o seu coração. Então, se você não vai numa igreja, não tem problema, fica na sua casa, ora, busca, lê a Bíblia. Isso é o mais importante, porque hoje dentro das igrejas o que mais nós vemos é panelinha, um falando mal do outro, um amaldiçoando o outro, os pastores usando o púlpito para falar de irmão que não tá dizimando e ofertando. Gente, para, né? Então, e ainda nós vemos apoiadores a essas pessoas, apoiadores a essas causas desses ministérios, dessas igrejas. É um absurdo isso. E eu pergunto toda vez para esses pastores que me indagam, aonde que está aqui na palavra que Deus falou para a gente
que era necessário criar religiões e que era necessário ser religioso e que era necessário ter usos e costumes, que era necessário ter doutrina humana. Pelo contrário, a Bíblia repreende tudo isso. A Bíblia vai contra tudo isso. E tem um monte de gente dentro das igrejas mentirosas. Vivem uma vida totalmente contrária fora das igrejas. Uma vida que, se você for falar na igreja onde ele vive, a pessoa manda ele embora. Só que, é claro, você nunca vai fazer isso, porque Jesus fala que nós temos que amar até mesmo o nosso inimigo, aquele que fala mentira, aquele que... né? A gente não compactua com as coisas que ele faz, mas a gente não pode também sair por aí detonando, dando tiro à torta de direita contra a vida da pessoa. Só que, desde quando aqui na palavra, ou Jesus fala alguma coisa desse tipo? Sendo que na palavra fala o contrário. Deus não habita em templos construídos por mãos de homens. Então, os que vivem dentro dos templos estão pior do que o povo que vive fora. Nós vemos divisões dentro da igreja por causa de poder. Nós vemos divisões de pessoas por causa de cargo. Nós vemos divisões de pessoas por causa de interesse pessoal. Isso não está na Bíblia, isso não está na palavra. Bíblia não está no Novo Testamento, que é o que nos cabe, a vida com Jesus Cristo. Um monte de enganador. E ainda, muitas vezes quando alguns pastores vêm me indagar, dizendo que eu estou na heresia, aí a gente começa a debater Bíblia, o pessoal some, não sei porquê. Não aguentam porque sabem que não tem mentira escondida, porque o Evangelho revela toda a verdade. O Evangelho revela toda a verdade. Não é esse monte de revelação aí dos negros pulando dentro da igreja, não, que é revelação. A revelação está na palavra da verdade, que está no Evangelho, que está em Jesus Cristo. Não é porque você vai de terninho na igreja bonitinho, não é porque você fica sentadinho lá bonitinho, depois você põe o pé para fora, amaldiçoa teu vizinho, xinga no trânsito, tal. Eu sou verdadeiríssimo, eu tenho falhas e pecados. E mesmo que eu estiver dentro da igreja, jamais eu ia falar que eu sou santo. Eu não sou santo. Não existe santidade em nós. Somos santificados, mas não somos santos. Então, esses falsos profetas nos surpreendem mesmo. Porque eles mostram uma vida deles assim, linda, maravilhosa, cheia do poder de Deus. Mas ao pecado da mentira, ao pecado da falsa palavra do evangelho, o pecado de enganar as pessoas. E muitas vezes nós vemos aí hoje em dia, tantos líderes religiosos, sejam pastores, padres, ou o que quer que seja, envolvidos com problemas sexuais, pedofilia, homossexualidade. E aí eu pergunto para você, o que adianta? O que adianta você pregar algo que é mentiroso? Por exemplo, jamais eu vou falar assim que eu nunca discuti no trânsito, ou que nunca fiquei irado porque alguém falou alguma coisa de mim. Claro que fica, porque isso é nosso. Sabe quando Paulo fala do espinho na carne? É isso. Agora o cara sobe lá no púlpito, tipo, com aquela carinha de santo, de líder, exigindo ainda que as pessoas o obedeçam. Exigindo que as pessoas sejam fiéis a ele de alguma forma. E Jesus, e quantos textos na Bíblia dizem que Jesus era o filho do rei, mas muitas vezes não tinha lugar para recostar a cabeça, ou quando o texto fala assim que Jesus se fez pobre para nos enriquecer. A verdade é essa, gente. Tem muita gente nas igrejas usando o púlpito para mentir, passar a imagem de uma vida que não existe, passar a imagem de uma vida mentirosa. Porque o cara sai da igreja, já está xingando a mulher, já está batendo no vizinho, já está xingando o vizinho, está amaldiçoando o vizinho, e aí? O que acontece? Eu já tive atrito com vizinhos, já tive atrito com pessoas já na rua, e tipo, depois a única coisa que ficou foi que tipo assim, o Espírito Santo me incomodou e eu pedi perdão a Deus. Por quê? Porque nós pecamos dia após dia. Por isso que a palavra fala claramente que nós ainda continuaremos pecando e errando, sim. Porque não existe quem... O único que foi perfeito nessa terra foi Jesus Cristo. E tanto que o próprio Evangelho de Jesus fala que mesmo nós sendo falhos e pecadores, Deus nos amou e ama. E nos amará para sempre. Só que os falsos profetas nos surpreendem. Então não aceite bombom do amor, tá, gente? Não vai noite do amor, nem bombom do amor, nada disso aí, porque um dia o grande dia vai chegar e Jesus vai falar assim, afasta-te de mim porque eu não te conheço. Amém? E é isso, gente, o vídeo de sábado do canal Inspire-se. Já cansei de falar e eu recebo perguntas diretas aí de pastores aí que depois não aguentam e somem. Mas tipo assim, quer fazer uma pergunta? Faça. Quer falar com a tua heresia? Fale. Mas não deixe de seguir a Jesus Cristo. Pegue a sua cruz e siga Jesus Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Tenta, porque continuaremos, mesmo conhecendo Jesus, sendo falhos e pecadores. Mas jamais seja um falso profeta. Fale a verdade. Fale a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Não cobra dízimo, porque dízimo não existe. É generosidade. Então, não fale de lei porque a lei foi abolida. Não fale de mandamento, 10 mandamentos, porque o próprio Evangelho fala. As leis, os mandamentos não mais estão escritos em tábuas de pedra, mas em tábua de carne, que é o nosso coração. Amém? E são apenas 2 mandamentos, não 10. Ame o seu Deus de todo o seu coração e ame ao próximo como Jesus amou. Amém? E é isso, gente. Vídeo de sábado prontinho, finalizado. Obrigado por estar aí. Compartilha esse vídeo. E você que não é inscrito, se quiser se inscrever, se inscreva. Se não quiser, de vez em quando passa por aqui para dar uma olhadinha. E é isso, gente. Continuo aguardando as perguntas aí para vocês para responder. Então, é isso aí. Deus abençoe a todos, graças e paz e valeu!